Em atendimento ao ofício protocolado na Casa Legislativa para falar sobre a votação do projeto de lei 100/2025, que torna a entidade Recriar como utilidade pública, convido para o uso da tribuna livre a senhora Marinda Botelho. Boa noite ao presidente da casa, boa noite aos nobres edis, boa noite ao público presente. Pessoal, hoje eu vim aqui para falar, para apresentar para os nobres vereadores um pouco do projeto Recriar. O projeto Recriar, ele nasceu de uma necessidade de mães, uma necessidade de famílias, onde a gente não tinha um apoio relacionado ao autismo. E quando a gente fala do autismo, a gente está falando de uma classe assim, muito grande. Não é só o autismo, a gente está falando do autismo, do TDAH e do TOD. E isso, ele tá tão grande na nossa cidade que a gente pode falar da área social, a gente pode falar da área educacional, a saúde. Isso tudo tem infligido muitas famílias aqui em Obá. E eu, como mãe de autista, mãe atípica, já tem 3 anos que a gente está nessa luta, né? Agora 1 ano de registro e mais 1 ano que a gente demorou aí quase para conseguir registrar. O Recriar, ele é uma associação onde ele é formado por familiares de autistas, né? Toda a sua composição, a mesa diretora, ela é formada por pessoas que entendem da causa, que vivem a causa. Às vezes não letradas, mas que entendem da causa, que sabem que você ficar à noite acordado com uma criança, você não ter condições de comprar um medicamento para uma criança, você ou come ou compra um remédio, ou vai no médico. E isso é muito triste, porque a gente está no pó moveleiro. A nossa cidade não era para acontecer isso. Hoje a gente tem pessoas que até se prontificam a fazer. E graças a Deus, porque o assunto ele tomou uma proporção tão grande que hoje as escolas estão sofrendo com isso. Hoje a gente tem entidades, a PAI, que abraça uma causa que nem é voltada a ela. O meu filho ficou 5 anos na PAI e a fila é tão gigantesca. E se não fosse todo esse trabalho com ele, talvez ele não estaria do jeito que ele está hoje. A gente tem o CAE, que ajuda demais a dar conta às crianças na educação. Mas qual pai tem condições hoje para pagar medicamento, para pagar medicamento, para pagar médico, para pagar terapia, ainda ter uma psicopedagoga a dispor do filho dele? É muito difícil. E o Recriar, ele chegou com essa intenção de desburocratizar a burocracia que é nas nossas vidas. Tanto na saúde, quanto na educação, quanto no desenvolvimento social. Eu fiz uma base, nos últimos 22 dias, a gente atendeu 143 famílias. O Recriar hoje, a gente tem mais de, eu contei da última vez, 520 famílias cadastradas, crianças cadastradas. É um número gigante. E aí eu estou falando das cadastradas, porque quando o assunto é medicamento, médico, terapia, a gente não olha cadastro. Imagine, se a gente fosse burocratizar isso, a ideia é resolver. Precisa do médico, vai e resolve. Hoje, a gente não tem ajuda nenhuma do poder público. Nenhuma do poder público. Tudo que a gente conseguimos, médico, terapia, parceria, são com amigos. Cesta básica, que também a gente faz. Programas de social, com roupa, com alimentação, medicação. Isso tudo é com a ajuda de amigos, pessoas que entendem que realmente estão fazendo a diferença hoje na vida dessas pessoas. Eu fico feliz em ver algumas pessoas aqui me apoiando e, assim, apoiando o Recriar, porque vive isso. Vive isso. É difícil. É uma vida que só quem vive. O autismo hoje ele está na moda. Hoje o autismo ele é muito falado, porque a escola não está dando conta mais. Porque os professores de apoio estão muito regulares na escola. Porque a medicação que é proposta para essas pessoas já não tem mais no município. O Estado, que antes a gente entrava com um processo, hoje já não é mais assim. Foi cortado pela União. E eu estou falando de medicamentos que são aí R$ 110, R$ 120 um vidro, e tem crianças que tomam 8, 9 vidros.
E aonde que um BPC, aonde que um salário mínimo consegue manter pelo menos a medicação e o médico dessas crianças? E aí a gente fala assim, nossa, mas é só criança? Não. Eu atendo alguns adultos também. Adultos que estão tendo laudo agora. Adultos que nunca foi olhado pela sociedade porque era autista e sempre... Porque até certo tempo atrás, a gente não sabia o que era autismo. Né? O autismo está se falando muito agora, está em alta. Mas até pouco tempo atrás, era uma pessoa desconexa. Era uma pessoa afastada da sociedade. Era assim que eram conhecidas essas pessoas. Hoje, não. Hoje, a gente tem terapia, que muda a vida de uma criança. Hoje, o Recriar trabalha com algumas parcerias, com médico, com terapia, nessa área social da cesta básica, alimento, medicação. Hoje, a gente consegue atender uma demanda bem legal em relação à medicação. Medicação propensa para essas crianças. O que também é muito difícil, porque, como eu disse, é somente com doação, com ajuda de pessoas que nunca quiseram aparecer, que só querem fazer. E isso é o mais lindo. É chegar assim, em um dia, alguém me ligar e falar assim, olha, eu tenho 2 caixas de remédio para os seus meninos. Isso é lindo. E nunca me pediu nada em troca. Então, é a vontade que a gente tem de fazer, só que a gente só sente quando a gente vive. A gente só sabe quando a gente vive isso. A necessidade. É lindo, o autismo ele é muito bonito. Ele é muito lindo. Mas a realidade dele é muito cruel. O que uma mãe, uma família passa, isso é desesperador. Ontem, 10 horas da manhã, eu atendi uma mãe que falou comigo assim, ela foi buscar um medicamento, ela falou comigo assim, eu quero morrer. Eu falei assim, não, mas ela está num estado de depressão, uma coisa absurda. Ela falou comigo assim, eu quero morrer, eu não aguento isso mais. Eu falei, não, você não pode morrer, porque se você morrer, como que fica seus meninos? Ainda levando para um tom mais engraçado. Mas a mulher estava assim no seu limite. E é assim que a maioria das famílias estão. No seu limite, sem apoio muitas vezes da escola, o que melhorou muito. Melhorou muito, antes era bem pior. Mas sem apoio do município. Porque para você conseguir uma consulta hoje pelo município, gente, a criança quase que vai para a faculdade. É muito difícil, tem muita gente na frente. Até pelo Sim Saúde, que veio, né, com o neurologista e que ajudou bastante. Eu tenho famílias aí que estão há mais de ano esperando um retorno. E aí tem que ficar se virando, dançando, para conseguir uma receita para manter a criança medicada. Essa é a nossa realidade. Famílias que ou comem ou compram medicamento. Não foi nenhuma nem 2 que a gente pegou assim. Não foi nenhuma nem 2 que a gente saiu para levar a cesta básica à noite, porque ou a pessoa comia ou comprava remédio. Quantos amigos já não foram na minha casa buscar medicamento para levar lá no solar? Porque a criança não dormia. Isso é triste demais. A gente está falando de uma cidade grande. Uma cidade que a gente tem potencial para poder, eu não vou falar sanar, não, mas melhorar isso. Mas isso só vem com conhecimento. Porque se você não conhece, como que você age? A gente age no que a gente conhece. Eu tenho, aqui, graças a Deus, nessa casa, eu tenho bom acesso a muitos de vocês. Graças a Deus, sempre fui muito bem tratada, muito bem recebida. Mas é necessário, gente. Eu vim aqui para pedir para vocês um olhar diferente para a gente. Hoje, o Recriar vai ser votado como utilidade pública. E eu espero que a gente seja uma utilidade pública mesmo. A gente tem um projeto de natação lá na Praça de Esportes, que atendia 60 crianças toda segunda-feira. Você pensa o que era uma terapia ali? Hoje eu estou com um professor só, voluntário. Porque a gente não tem dinheiro para pagar o professor. E a questão do voluntário, ele é muito difícil, até no autismo. Porque se a criança se adapta a um professor, se você tirar aquilo para a criança, você desregula a criança toda. Imagine se desregular de uma vez só 10 crianças. É famílias me ligando falando, Mari, quando que a gente volta com a natação? Porque, como que a gente vai fazer? E não é por falta do espaço, não é por falta da boa vontade. É por falta de recurso. É por falta de visão. É por falta de um acolhimento, de um carinho. E aí eu trouxe para vocês essa pauta, né? Vim pedir encarecidamente para vocês que tenham um olhar diferente. Quando a gente fala do autismo, não é só autismo, não. Não é só autismo, não.
A gente está falando de mães que estão numa depressão profunda, de famílias que não têm mais aonde ir. Sabe, família? E eu tenho certeza que os caros vereadores aqui já sabem do que eu estou falando. Porque, na maioria das vezes, é a vocês que eles vão recorrer. Com uma cesta básica, com um médico. Porque é essa visão que a gente tem do poder legislativo na nossa cidade. Então, é a vocês que eles vão recorrer. Quando precisa de uma consulta de urgência, quando o remédio acabou, quando a comida está acabando. Essa é a nossa realidade, gente. E eu fico muito feliz de coração, da gente estar fazendo esse trabalho que é literalmente social, mas é um social que a gente entende, é um social que a gente vive no dia a dia. É um social que, no dia a dia das pessoas, fazem a diferença. E isso me deixa muito feliz. E eu quero falar para o público que veio que vocês podem ir embora, porque tem criança lá esperando, que estão com fome, que precisa de vocês. Eu fico muito feliz com a presença de vocês, mas eu sei como que é difícil para a gente estar aqui. E eu agradeço de coração essa oportunidade. Peço muito o olhar de vocês. Agradeço muito, Domingos, pela oportunidade de um acordo que a gente fez há um ano atrás, né? Graças a Deus, hoje está saindo do papel. Aos vereadores que eu sempre procuro, porque eu procuro mesmo, eu peço demais da conta. E sempre peço demais da conta. Quando aperta, nós pedimos, nós abraçamos. E nunca me falaram um não. Às vezes não é possível, e eu entendo, porque todo mundo pede. Mas eu acho que agora é hora da gente mudar, né, virar a chavinha, mudar, ter uma consciência melhor, só olhar um pouquinho diferente. Porque do jeito que a gente está crescendo, como o autismo está crescendo, TDAH, depressão, principalmente nessas famílias, é raro uma família que não tenha um filho autista, um sobrinho autista, um conhecido autista. Muito difícil. Quem vive essa realidade, a gente tem poucas entidades na nossa cidade que abraçam a causa. E essas poucas entidades, elas fazem a diferença. A gente tem entidades mais voltadas para a educação, como o CAEE, a gente tem o APAI, a gente tem o CRAIA, a gente tem entidades que abraçam, mas ainda é muito pouco. Ou quase nada, em vista do montante que a gente tem. Então, eu peço aos caros vereadores que vejam direitinho, sabe, uma forma de nos ajudar, de ajudar o Recriar a crescer dentro dessa pauta social e de saúde, porque é muito difícil. Eu sei que um pouquinho que a gente fazer já vai fazer a diferença na vida dessas crianças, dessas pessoas, dessas famílias. E eu creio que vocês estão aqui para fazer essa diferença. Vocês são vereadores, o legislativo também tem essa parte social. Eu agradeço, gente, a minha fala. Obrigado. Algum vereador gostaria de fazer uso da palavra? Vereador Domingos. José Maria Fernandes. Primeiro, eu quero agradecer você, Mário, por você ter confiado na minha pessoa, né? Ter me procurado. Os demais vereadores também foram procurados. E você pode ter certeza que a gente não vai medir esforço, porque é uma causa nobre, é o social, conforme você falou. Então, todas as famílias, né, atípicas são merecedoras, né, de receber um benefício aí através de uma emenda parlamentar futuramente, né? Hoje, eu acredito que vai ser unanimidade aqui a utilidade pública, né, ao seu projeto, e futuramente, né, a gente pode estar conseguindo verbas aí para o projeto, né? Porque eu tenho certeza que todos aqui vão ajudar. É somente isso, senhor presidente. Muito obrigado. Mais algum vereador? Presidente. Senhor presidente. O vereador Zé Roberto. Então, os parabéns à Marina pela iniciativa do projeto. Conheço já a Marina de algum tempo, o projeto dela também. Nossos parabéns às mães que aqui estão, os familiares, por também apoiar, né, esse projeto, porque a gente sabe que o quão grandioso isso é. Você falou, Marina, algumas coisas aí que é importante dar um destaque, né? O autismo está em alta, né? Todo mundo fala isso, televisão, artistas falam isso, apresentadores de programa, políticos a nível nacional falam isso toda hora, criam leis, né, benefício para autista de tudo quanto é tipo, só que o mais importante, eles esquecem, que é recurso para tocar os projetos, para fazer que essas leis saiam do papel. Se você for ver agora aí
abrir as redes sociais, você vai ver um monte de gente falando de autismo, dos direitos que o autista tem. Quando você vai procurar na prática, você não encontra isso, né? Você não encontra recurso disponível. Aí você vai procurar um médico, você falou aí, demora por retorno. Então, essa é a grande dificuldade. Falar de autismo quando se tem dinheiro, quando se tem recurso, é maravilhoso, né? Os pais sabem, ou fazem a compra, ou compram o remédio, ou pagam um profissional. Então, isso é muito importante. Eu sou apoiador de um projeto, que você sabe, que hoje atende 52 famílias. E se a gente conseguisse recurso para mais 100 vagas hoje, já teriam, ocuparia essas 100 vagas, com fonoaudiólogo, com psicólogo, para as crianças e também para as mães, que você falou importantíssimo. Às vezes a trata cuida da criança, as terapias para a criança, mas esquecem as mães, que precisam também de estar esse acompanhamento. Então, acho que é importante que o CRAIA, que o Recriar, que surjam outros projetos, que quanto mais projetos sociais que tenha terceiro setor, que tenham voluntários que queiram abraçar a causa, vai ser importante. Quem vai ganhar vai ser sempre as famílias, né? Acho que é extremamente importante que surjam projetos que tenham essa finalidade, de ajudar as famílias e as mães atípicas. Obrigado, presidente. Vereador Breno. Senhor presidente, obrigado. Boa noite, Mari. Obrigado por ter trazido aqui um pouco para nós. E você falou uma coisa que é importante. Muitas das vezes as pessoas não ajudam porque não têm realmente conhecimento, né, de causa, de dor, de saber o que vocês passam. E eu queria te fazer uma pergunta. Você já levou essa situação ao executivo? Sim, muitas vezes. Muitas vezes. E o que vem de resposta? Nós vamos fazer, já está programado, já está na pauta, eu vou fazer. É o que a gente tem de resposta. Por enquanto, só em promessas, então, né? Então, porque o que acontece, Breno? A gente tem... Eu sei onde aperta, eu sei o que é a nossa dor. Por exemplo, hoje a gente não tem um terapeuta ocupacional, mas a gente tem uma natação. A sensibilidade, a proatividade da criança ajuda bastante. Então, quando você chega em alguém e fala assim, olha, eu preciso de recurso para a nossa natação. Tá, mas que natação? E não foi por falta, porque se tem uma coisa que eu busco, desde que, até eu posso usar essa palavra, desde que se mudou as cadeiras, é exatamente essa. Eu vou fazer, eu tenho projeto. Tá, mas quando? De que jeito, de que forma? Eu cheguei a levar um estudo e uma proposta de projeto, não nessa gestão, mas na anterior, para o secretário de saúde, o que não ia gastar R$1 do município. Iria atender, aí, brincando, umas 60, 70 crianças num projeto que estava, na época, começando, e como a gente é muito engajado nisso, a resposta que eu tive, estou esperando até ontem. Só precisava disponibilizar o transporte que já tem até o lugar. E eu estou falando de lugar de ponta, de qualidade, que assim, uma criança que fosse atendida lá seria assim, com tudo que você imaginar. Eu estou esperando até ontem a resposta. Eu levei tudo para ele. Eu levei tudo, até contato. E é essa a nossa realidade, de verdade. De buscar, e não é só apresentar, não quero só o dinheiro. A gente tem que saber para que vai levar, o que você vai fazer. Qual é o benefício que tem para a cidade? Qual é o benefício que tem para a população? E, infelizmente, é dessa forma. Por isso que a gente, às vezes, usa dessa oportunidade que a gente tem aqui, né, da Tribuna Livre, para a gente poder expor um pouco da nossa realidade. Porque é difícil, como o vereador José Roberto falou, sem recursos você não faz nada. Quem ajuda hoje, talvez não ajude amanhã, porque é muita demanda. Então, acaba sendo muito difícil. Acaba sendo bem complicado. Parabéns, Tamara. Que Deus continue te dando força aí, não só você, todas as famílias. Amém. E depois eu gostaria, tá, de conhecer um pouco melhor sobre esse projeto e gostaria de ser um parceiro aí para poder te ajudar, principalmente na questão que você falou da natação. Eu, como defensor do esporte, eu sei que vocês fazem lá o Egídio, cede
a praça de esportes, não é A isso? gente tem toda Todas as segunda-feira a segundas, praça né? de esporte sede para gente. A gente tem isenção para as famílias cadastradas no Recriar, não paga a cota, somente a mensalidade. A gente tem várias crianças lá que estão se desenvolvendo muito no esporte mesmo. Tem criança que é autista e vai para campeonato fora. Entendeu? Então, assim, eles apoiam muito. Mas ainda falta, né? A gente não tem a piscina, mas não tem o professor. Mas é um passinho de cada vez. A gente vai conversar melhor depois. Tá, Parabéns, joia. Mari. Senhor presidente, Vereador Gilson. é Marina, né? É isso. Marina, eu quero agradecer aqui a população que está aqui. Colega vereadores, observam aí para você ver quantas entidades estão vindo aqui buscar recurso e tudo. Cada vereador tem 1,2. Nós pedimos vocês para votar para 2%. Prefeito, esses 8 aí, por que você não ajuda essas entidades que estão vindo aqui na casa buscar recurso? A subvenção social não chegou aqui até agora. Até agora, o momento, vocês aí não chegaram um planejamento aqui. Isso é o maior absurdo, seu prefeito. É isso aí, ninguém fala. Está tudo escondido, Marino. Tem que falar. Então, eu peço que venham essas subvenções sociais aí, para a gente fazer o remanejamento, porque tem 30% que o prefeito pode gastar em qualquer lugar. Ninguém fala isso. Vereador. Mas eu tenho que falar, senhor presidente. O tema é outro, né? Não, tá bom. A pauta é mas outra, a né? população tem que saber. Ela veio aqui. A população veio aqui para saber. Ela veio pedir verba. Sim, mas a pauta é o que a senhora Marina falou. Ô, senhor presidente, ela veio aqui buscar. Ela veio buscar aqui. Ela veio buscar aqui um acolhimento da casa. Sim. Então eu estou falando em defesa a eles. Todos estão vindo aqui Recriar, a PAI, Patronato, Andorinhas. Aí, senhor prefeito, ninguém fala isso aí, ó. Por que você não tira os 30% e os 2% aí que faltou para ajudar essas entidades aí? Só isso que eu vou falar, população. Sem medo. Mais algum vereador? Senhor presidente. Vereador André. Marina, tudo bem? Bom que você veio, né, representar as mães atípicas e também nessa causa que é tão nobre. Mas gostaria só de saber, hoje, a associação de vocês, todos os componentes estão, como que está a formação de vocês, como que está o trabalho de vocês em equipe, no sentido dos 12, que normalmente a associação é feita por 12 conselheiros, a vice e todas as outras pessoas. Então, todo mundo em conjunto, todo mundo trabalhando, né, no mesmo propósito. Como que está isso? Então, André, como qualquer empresa ou qualquer associação, a gente tem 12, mas são 12 famílias atípicas. Então, eu aprendi nesse último ano que eu não posso cobrar do outro o que eu quero fazer. Eu não posso te obrigar a ser como eu. Entendeu? Então, tipo assim, sim, tenho mães aqui que estão aqui com um menino pequeno e que me ajudam em tudo. Se eu falar assim, amanhã nós vamos fazer um cachorro-quente, na hora. Mas são famílias. Eu não posso exigir delas que acorde como eu, todo dia, 4 horas da manhã, que vai fazer estágio, que vai trabalhar, que cuida do Recriar, que vai para a faculdade e vai dormir meia-noite. Então, assim, sim, nós 12, os mais atuantes, né, eles ajudam da forma que pode, da forma que dá. Eu não posso exigir, é muito puxado, a nossa rotina é muito puxada. A rotina da família e a nossa diretoria, ela é pautada em pessoas assim. Então, eu não posso julgar, eu aprendi, porque eu era assim, de cobrar, de ir para cima, e me desentendi com muitos por conta disso, por conta do meu jeito. Mas A pergunta é até justamente por isso, que eu sei que houve a Alfa, aí houve um desentendimento, aí a Alfa não foi para frente. Aí, assim, diante dessas realidades, é lógico que agora vocês ficou um ano consolidado, né, assim, e eu creio que vai ser unânime aqui, né, o nosso voto, não vamos dar utilidade pública, mas assim, buscar cada vez mais estar unido para mostrar a força de vocês também, que isso passa muita legitimidade. Sim. Quando existe uma fragilidade dentro dessa associação, né, que haja algo assim que traz uma dúvida, você pode ser que traz uma falta de credibilidade dentro do poder, não do nosso aqui, porque é do nosso, a gente sente lá na prática.
né, como que é a dor de vocês, né? Todos aqui, como você disse, todos nós temos familiares, né? Quem não tem, conhece alguém. Mas assim, a união de vocês passa também para nós, mas principalmente para o executivo, que eu acho que é o que o Capal quis dizer, mais força, mais transparência e também traz também uma iniciativa maior do poder público em poder ajudar vocês. Então, André, o que acontece? Muitas famílias, a gente tem alguns projetos na cidade. E por que não vai para frente? Porque o eu fala mais alto. Você está entendendo? E aí, assim, eu estou sendo muito transparente com você. O eu fala mais alto. Eu faço, eu vou. A gente teve a Alfa ia se dissolver. Aí, aqui nessa casa, teve uma reunião para que a Alfa não se desfizesse. A gente assumiu a diretoria da Alfa para que a Alfa não acabasse. A minha ideia não é só crescer o Recriar, é juntar todo mundo. Né? O Recriar, por que o Recriar surgiu? Se ninguém fazer, como que fica? E, assim, como eu te disse, eu não julgo, porque realmente cada um tem sua vida. É fácil você colocar o nome numa diretoria, André, mas eu vou te falar, ficar 2 horas sentada lá na beirada da prefeitura esperando alguém te atender, não é para qualquer um, não. Com sede, as pessoas passando por você como se não fosse nada. E eu não estou falando de uma luta de agora, não, porque aconteceu também. Eu estou falando isso de 2 anos atrás, de você ir lá, de buscar, de pedir. Essa é a realidade. Então, assim, precisa de uma união? Precisa. Precisa de uma união. E é de todo mundo, não é eu faço, nós fazemos. Né? Por exemplo, a gente tem o CRAE que faz lá. Ótimo, são 52 crianças atendidas lá. Não é o eu, é o nós. Talvez o que eu não tenho, eles têm. Talvez o apoio que eu não tenho para o meu filho, o Samuel pode ter, o Zé Roberto pode ter, a Soninha pode ter. E eu sou grata, porque a gente fala só da saúde, do rendimento social e tudo, mas isso vai muito além. E eu posso falar, assim, por experiência, a Casa de Saúde em Belo Horizonte. Você tem noção como que aquilo ajuda as famílias? Só quem precisa que vai entender isso. Perfeito. Muito obrigado. Conte com o nosso apoio. Mas o vereador? Eu quero, senhor presidente. Vereador Samuel. Mari, boa noite. Boa noite. É uma alegria, né, você aqui lutando, né, incansavelmente por nossas crianças. Quero, né, parabenizar todos que estão aqui, né, em nome aqui da Dalmito, da Andréia, né, pais atípicos também, né, parabenizar todos vocês que estão aqui lutando pelos filhos de vocês, pela família de vocês. E, Mari, você falou uma coisa muito interessante, a questão da união. E a gente consegue perceber, né, desde o início do nosso mandato. Eu fui a primeira pessoa em Ubá a auxiliar uma mãe atípica na emissão da carteirinha Cipiteia, há 6 anos atrás. E desde quando eu entrei no meu mandato, o meu projeto era esse, né, dar representatividade, dar voz para essas mães. Você sabe aí o motivo que foi. A gente acompanhou, tem um afiliado que é suporte nível 3, e a gente cuida dele já há muitos anos. Né, e só quem tem sabe a dor. E você, como mãe atípica, você sabe como ninguém essa dor. Né? E há 2 anos, quase 3 anos atrás, né, depois da gente ter conseguido intervir numa situação de estupro de uma criança com suporte nível 3, várias mães atípicas foram na porta da minha casa e me pediram para mim vir candidato e representar vocês. E assim foi feito. Desde quando eu assumi o mandato e junto com você, a gente fez, né, o primeiro congresso de saúde e educação sobre o autismo, e é aí que eu mostro a importância que é essa parceria, essa união. E aí eu queria reiterar também a atitude do Zé Roberto, né, na audiência pública, né, em todas as atuações, a gente sempre troca ideia, né, em prol de fazer para as famílias atípicas, e não a Mari está fazendo, o Recriar, o CRAIA está fazendo, o nosso grupo, e sim as famílias atípicas que estão lá. Né? A gente já conseguiu auxiliar mais de 800 mães na emissão da carteirinha Cipiteia, muitas delas a gente faz, atua. Fizemos agora o primeiro dia das crianças inclusivo de Ubá no Catavento, e eu não vou me esquecer do testemunho de um pai que virou e falou para mim, saindo do Catavento, né, do Vila Parque, falando, Samuel, o sonho do meu filho era entrar aqui nesse lugar. Ele passava aqui diariamente e nunca foi convidado para uma festa aqui. E agora poder estar aqui, vivenciar esse Dia das Crianças inclusivo, foi realmente, né, uma bênção. Está aqui prova disso hoje, 2 projetos de leis entrando agora para poder representar as famílias atípicas. E o Zé Roberto, na semana passada, né, Zé Roberto, entrou também com mais alguns projetos. E é isso que é bonito, essa união. Né? Então, quero te parabenizar por isso, né, por você, né, realmente mostrar
o quão é fundamental a gente se unir em prol dessa luta, porque, assim, com toda sinceridade, a gente que vive e respira isso, sabe que estamos ainda engatinhando para poder, de fato, fazer de Ubal uma cidade inclusiva. Parabéns, conta comigo, tá? Mais algum vereador? Terminar, Marina. Não tenho dúvida que o projeto vai passar muito bem hoje, né? Unanimidade, né? É uma causa nobre, né? É uma coisa bonita que você está falando. Você comentou aí do seu dia a dia. Eu fico imaginando como é que ainda tem de fazer faculdade ainda, criar filhos, essas coisas. E você falou de um dado aí que me deixou eu preocupado por 2 motivos. Primeiro, que já acho que é muito, 500 famílias, ou seja, 500 crianças cadastradas. Isso das pessoas, das mães e da família que assume que o filho é autista. Porque tem muitas hoje que não assumem que o filho é autista. Entendeu? Está vendo? É um dado assustador, né? Então a gente precisa também de enxergar isso aí, né? Eu não vou dizer para você que eu vou mandar muito, porque a gente tem que dividir o pão com todo mundo um pouquinho, né? Mas se depender de mim, pode ter certeza que eu, Domingos, que é autor do projeto aí, um apoio você vai ter sim, tá? É importante a utilidade pública porque ela abre espaço para você receber emenda de deputado, de vereador, de prefeitura, de iniciativa privada, de onde for. Então, por isso que é importante esse título de utilidade pública para uma instituição. Entendeu? Obrigado da sua presença aqui. Que Deus te abençoe, que você continue nessa luta. E tenho certeza que não é uma luta em vão, não, né? Você está agradando não só a Deus, mas a muitas crianças e a muitas mães. Tá bom? Parabéns. Obrigada, gente. Suas considerações finais? Então, eu quero agradecer por esse tempo, por poder explicar um pouquinho do que é o nosso projeto, por ter o apoio de vocês. Quero agradecer às famílias. Como eu disse, gente, vocês podem ir embora cuidar dos meninos, que eles devem estar derrubando a casa. Muito obrigada e que Deus abençoe. A palavra do Senhor fala que a gente tem que amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a nós mesmos. E cuidar desses meninos é amar o próximo, né? Não é fácil não, gente, não é fácil não. Mas muito obrigada. Obrigada por tudo, tá, gente? Boa noite. Obrigado.